Qual o melhor banco para financiar o seu imóvel como alternativa para a Caixa? Nesse vídeo eu vou explicar para você o funcionamento dos outros bancos, questão de taxa de juros, de como você pode melhorar as condições do seu contrato, do seu novo financiamento nos bancos privados, para quem por conta das últimas mudanças na Caixa não está conseguindo financiar. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje eu estou aqui para falar com vocês aqui sobre os bancos que podem ser alternativas para quem não está conseguindo, quem não conseguiu financiar seu imóvel lá pela Caixa, por conta das mudanças que tiveram recentes aí, de limite de valor de financiamento, enfim. Já tem tudo, um monte de vídeo aqui no canal falando sobre isso. Outros canais com certeza vocês já ficaram sabendo da notícia, né? Então, fica a dúvida, né? Será que vale a pena financiar num banco privado? Será que eu vou ficar preso com uma taxa de juros muito alta para sempre? E agora? Tem que esperar baixar os juros? O que eu tenho que fazer? Né? Então eu vou explicar para você direitinho aqui, com base nos mais de 10 anos de experiência que a gente tem no mercado de crédito imobiliário, quais são realmente as opções viáveis e o melhor caminho que você tem que tomar para não ficar para trás, para não deixar de cumprir os seus projetos, né? Mas também para não pegar a primeira taxa que aparece aí e acabar se metendo numa enrascada. Então o primeiro ponto que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: muita gente estava com o contrato em andamento pela Caixa ou estava começando a buscar o imóvel, buscar o financiamento, contando ali com a média da taxa de juros da Caixa, que é um pouco mais baixa que dos bancos privados sempre, tá? Não tem como comparar. Caixa, ela sempre vai ser mais barata, enfim, porque é do governo, né? Então tem taxas aí entre 9,79 e 9,99. Não estou falando de programa Minha Casa Minha Vida. Então se tratam de imóveis de até R$1,5 milhão. E aí uma grande parcela do pessoal que estava com o processo em andamento, ou estava ali para fechar o imóvel, ou estava ali com o imóvel definido, ficou na mão, né? Porque estava contando que iria dar só 20% de entrada se fosse fazer pela SAC, teria que dar 30%. E aí para aqueles que estão seguindo contratação, estão vendo que a Caixa está sem dinheiro, isso aí deve se prolongar por mais algum tempo, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: o imóvel, a compra de um bem, de um imóvel, né, tem que ser planejado, mas também é uma compra de oportunidade. Às vezes você tem aquele imóvel que você quer, você sabe que tem outras pessoas, o mercado não vai parar e não está parando por conta disso, né? Não é a Caixa, não é o financiamento da Caixa que vai fazer o mercado parar, como muita gente fala por aí, e fala sem conhecimento. Fala por não saber que nos últimos 10 anos os bancos privados vêm tomando uma representatividade gigante no financiamento imobiliário. Então são boas alternativas aí para quem está buscando financiamento. Mas aí você vai me falar: pô, Ricardo, mas eu vou pagar muito mais caro de juros. Sim, ela é mais cara, mas não é muito mais cara. Uma diferença média aí de 2 a 2,5% de taxa de juros anual que você vai pagar no final. Fala: pô, mas aí no final de 30, de 35 anos, vou gastar um absurdo de juros, né? Não é bem assim, tá? E eu vou te explicar por quê. Se você vai fazer o seu financiamento por conta, se você tá lá, igual como você compra um carro, faz o seu financiamento, vai lá, vai pagando o boleto, o carnê e vai tocando a vida, não é assim que funciona. Financiamento imobiliário é igual investimento, você tem que estar de olho, você tem que ser bem acompanhado, porque existe sempre possibilidade de você, 1, renegociar sua taxa de juros e 2, fazer a portabilidade do seu financiamento para outro banco quando surgir a oportunidade. Esses dois pontos são cruciais para você garantir que você vai estar sempre pagando a menor taxa de juros possível dentro daquele momento. Não adianta, por exemplo, você hoje, que contratou lá atrás, tem uma taxa de 11%, por exemplo, falar: eu vou fazer uma portabilidade para a Caixa. Você vai entrar nessa fila do mesmo jeito, nem está fazendo, entendeu? Não tem dinheiro, então não adianta. Então você tem que saber o momento certo, ir para o banco certo, mas antes de tudo, é você saber que você pode renegociar com o seu banco a taxa de juros do seu contrato. Quando você faz isso, o banco ele não está interessado em ganhar dinheiro com o seu financiamento. Lógico que o banco quer ter lucro, mas o financiamento imobiliário é o menor lucro que o banco tem. Ele quer ganhar dinheiro com você, sendo você cliente dele, tá? Ele quer você fidelizado, utilizando conta corrente, tendo outros empréstimos, tendo investimentos, enfim, né, um pacote de produtos lá que o gerente ele sempre vai te ligar te oferecendo, você sabe bem disso, né? E aí então, a ideia do banco é que você fique fidelizado com ele, para então ele ganhar dinheiro de outras formas com você, tá? Com você como cliente correntista ativo dele. E aí vai ter muita gente que vai te falar: ah, não, você tem que esperar que daqui 2 meses a Caixa vai liberar de novo, aí você vai conseguir mais barato, enfim. Não é bem assim que funciona, tá? Quem fala isso é porque só trabalha com a Caixa ou tem algum interesse em te vender Caixa. Enfim, tem um leque de possibilidades para você trabalhar com o seu financiamento. Ah, e tem um detalhe muito importante que eu gosto de falar sempre aqui, que é o seguinte: quando você espera para comprar um imóvel, você está esperando baixar a taxa de juros, está esperando a Caixa voltar a conceder financiamento, enfim, está esperando
as coisas que estão fora do seu controle acontecer, você pode saber o seguinte: uma outra coisa vai acontecer, que é a valorização dos imóveis. A gente está tendo aí, recentemente, já notícia que está sendo um ano recorde de valorização dos imóveis. Então, com certeza, se você esperar para comprar no ano que vem, pode ser que você não pegue taxas de juros menores ou muito menores do que as de hoje, e mais uma coisa é certa, você vai pagar pelo menos de 5 a 10% mais caro no valor do seu imóvel. Então, põe isso aí na ponta do lápis. Compensa mais você comprar agora com uma taxinha um pouquinho mais alta, com um banco que te dê crédito, que facilite aí a realização dos seus projetos, e posteriormente a gente vai trabalhando para melhorar a sua taxa, para melhorar a condição do seu contrato, do que você ficar esperando, sabe? É um movimento cíclico, tá? E aí você vai ficar lá na mão, com taxa de juros que não vai estar muito mais baixa do que está hoje, mas pagando muito mais caro no imóvel. Então para pensar nisso daí, faz sentido ou não faz? Deixa nos comentários aqui também o que você acha. Eu tento falar para vocês aqui a realidade, porque o mercado ele é cíclico. E é nesses momentos onde todo mundo acha que o mercado vai cair, que vai segurar por conta disso, que aparecem as melhores oportunidades. Então às vezes compensa você pagar uma taxa de juros inicialmente um pouquinho mais alta e depois brigar, trabalhar em cima disso, para garantir que você vai estar pagando sempre o mínimo de juros possível, com a melhor garantia, que é de que você vai estar pagando bem no seu imóvel, tá pagando um valor justo, e não pegando um imóvel mais caro por causa de uma diferença de 6 meses, né? E sabe que 5% de aumento do preço do imóvel é muita coisa. No imóvel de 300 mil, é 15 mil reais a mais. Se você pensar nesse financiamento pagando uma taxa de 1,5%, 2% a mais ao ano, vai demorar muito tempo para chegar nesses 15 mil, tá? De juros que você pagaria a mais. É tempo tranquilo para a gente trabalhar em cima e tentar brigar para você conseguir a melhor taxa possível, tanto agora quanto no futuro no seu financiamento. Só para explicar um pouquinho, a gente não vende aqui só o ato de fazer o financiamento imobiliário. O nosso cliente vai ter um acompanhamento durante todo o contrato dele, para ajudar em amortização, para ajudar em qualquer dúvida, qualquer coisa que precise ali no contrato, mas principalmente para ter o seu contrato monitorado do início até o final, até quando ele quitar. Porque aí, toda vez que tiver redução de taxa de juros no seu banco ou no mercado em geral, a gente vai te passar o passo a passo para você conseguir a redução ali, ou então passar as possibilidades para você fazer uma portabilidade, tá? E aí garantido que você vai estar sendo com a menor taxa possível. Para você ter uma ideia, tem muitos clientes que já fizeram isso com a gente, mas vou falar uma experiência própria. No meu caso, eu contratei um financiamento imobiliário em 2017 com taxa de 10,99 ao ano. Hoje eu estou pagando 6,99, tá? São 4% de diferença, justamente por você saber trabalhar ali com o seu financiamento no longo prazo. Isso dá uma diferença de 4% ao ano. Daqui para frente, quer dizer, eu consegui em 3 anos, foi 2020, 2021, mais ou menos 3, 4 anos, chegar nesses 6,99, daqui para frente, meus juros não vai subir. Eu vou continuar pagando 6,99% ao ano. Isso daí você não acha nem na Caixa uma taxa dessa. É muito próximo de uma taxa da Minha Casa Minha Vida, entendeu? Então vale muito a pena ter isso daí, ter esse acompanhamento e saber trabalhar com o seu financiamento. Mas falando especificamente dos bancos, eu vou te dar uma geral. Aqui no canal a gente tem vários vídeos que você pode entrar no detalhe de cada um dos bancos. Mas eu vou falar dos 3 principais bancos privados que trabalham com financiamento imobiliário, que são o Bradesco, o Itaú e o Santander, tá? Bradesco hoje tem uma taxa de 10,49% ao ano que a gente está conseguindo fixa para todos os clientes, independente da segmentação da conta, tá? Então, 10,49% ao ano. Você precisa comprovar 3 vezes de renda o valor da primeira prestação, assim como todos, tá? Isso é regra na tabela SAC, que é aquela decrescente. E aí também o banco vai financiar até 80% do valor do seu imóvel, tá? O processo leva em média 20 a 30 dias, desde a data da aprovação do crédito juntada de documentos até a emissão do contrato. Lembrando que o banco só paga o vendedor depois do contrato registrado, então são 20 a 30 dias para emitir o contrato, mais uns 15 dias de cartório, aí você tem que pagar o ITBI, pagar o cartório, 15 dias para registrar no cartório e depois disso, então, em média, em até 5 dias úteis, o dinheiro cai na conta do vendedor. Então você vai ter aí 30, 45, mais ou menos os 50 dias, 60 dias estourando para o dinheiro estar na conta do vendedor. Essa questão do pagamento para o vendedor depois do registro é em todos os bancos, tá? A Caixa também, mesma coisa. Bom, então vamos lá. Bradesco a gente tem, então, limite de 80%, com uma taxa de 10,49 hoje, com um prazo médio aí de emissão de contratos de 20 a 30 dias, tá? Fazendo com a gente. Se você for fazer direto no seu aplicativo, você pode levar muito mais tempo, porque tem muitos detalhes que você tem que prestar atenção, tá? Agora, se você pegar lá, por exemplo, o Itaú está emitindo entre 15 e 20 dias, certo? Mais para 20 dias ultimamente, porque estava com uma demanda muito alta do que para 15.
Mas beleza, 20 dias, financia até 90% do valor do seu imóvel, porém a regra base é 80%. Esses 90% é para um ou outro cliente muito difícil de conseguir, para o cliente personalité que tem muito relacionamento com o banco há muitos anos, tá? Então tá bem fechado a questão dos 90%, é mais 80% do valor financiado. Você também vai ter que comprovar 3 vezes o valor da prestação de renda para aprovação na tabela SAC. E aí, questão de taxa de juros, está trabalhando com taxa de 10,79% até 11,59% ao ano, sendo que 10,79% a 10,89% é cliente personalité, 10,99% até 11,49% é Uniclass, 11,49% e 11,59% para cliente agência, aquele que não tem segmentação. Só a título de curiosidade, o cliente agência é aquele que tem uma renda de até R$5.000 comprovada no banco, ou então que não tem renda comprovada, não tem renda cadastrada. O cliente Uniclass é o de renda de 5 até 15 mil e o cliente personalité de renda acima de 15 mil. Tá? Então tem que ter essa renda comprovada para abrir esse tipo de conta e conseguir essa taxa. E aí a taxa ela vai mudar internamente em cada segmento de acordo com o seu relacionamento com o banco. E aí também a gente passa para vocês todos os detalhes, tá? Bom, o Itaú tá dessa forma. Santander financia 80% do valor do imóvel, mesma coisa de comprovar 3 vezes o valor da primeira prestação, tá? Taxa tá de 10,79 até 12,29, só que tá muito mais difícil de aprovar do que nos outros dois. Bradesco e Itaú, a aprovação tá muito mais tranquila, os bancos estão com recurso, tá tudo certo. Santander deu uma estourada aí de concessão de financiamento no primeiro semestre, e fechou bastante no segundo semestre, então continua bem difícil aprovar. Tá aprovando mais para aquele cara que já é cliente há muito tempo, que já tem um relacionamento muito bom. Então, você vai fazer sua simulação no Santander, deu taxa 12,29, ou você não é correntista, já sabe que vai ser muito difícil aprovar. O tempo de emissão do contrato no Santander está o mais rápido, está em torno de 10 a 15 dias, porque também está com menor fluxo de clientes, porque não está aprovando muito. Então isso é normal de que seja um pouquinho mais rápido, mas se você é correntista Santander, já vale a pena olhar, tá? Tem um quarto banco que vem despontando no financiamento, assim, cobrindo várias lacunas, que é o Banco Inter. Só que o Banco Inter ele tem uma diferença em questão das taxas. Enquanto o Santander, Bradesco e Itaú trabalham com taxa fixa mais TR, o Banco Inter, embora se você entrar no site do Inter, você consegue fazer a sua simulação com taxa fixa mais TR, a taxa efetiva que está sendo concedida na hora do financiamento é taxa fixa mais IPCA. E aí é um pouco diferente, um pouco preocupante, porque você sabe que vai ser corrigido pela inflação mês a mês. Então é mais uma coisa provisória, caso você não esteja conseguindo sua aprovação em outro banco, você vai ter o Inter ali como alternativa, mas pensando num escape rápido, para você não ficar refém da inflação. Os outros são muito mais seguros porque é taxa fixa mais TR, beleza? Então, e o Inter financia também até 80% do valor do imóvel, mesma questão de comprovação de renda, tá? Então isso é bem tranquilo. Os 3 primeiros bancos que eu falei trabalham com prazo máximo de 420 meses, e o Inter com um prazo máximo de 360 meses, tá? Tudo isso falei da tabela SAC. Por que eu não estou falando da tabela Price? Porque os bancos, embora sejam obrigados a oferecer 2 opções de financiamento, a SAC e a Price, ou no caso do Itaú, por exemplo, a SAC e a Mix, que é a mistura da SAC e da Price, eles acabam dificultando o acesso à tabela Price ou a outras tabelas, tá? Seja aumentando juros, seja dificultando a aprovação, seja pedindo mais renda para comprovar, porque acaba sendo uma tabela menos, uma modalidade de financiamento menos segura, tanto para o banco e para você também, porque você vai começar pagando uma parcela mais baixa, isso, maravilha, legal, porém não vai estar batendo quase nada do seu saldo devedor, então você vai pagar meses e meses ali e não vai ver o seu saldo devedor reduzindo. E aí para o banco que está ali basicamente recebendo juros, o risco dele tomar um calote, né, de acontecer alguma coisa, é muito maior. Então os bancos priorizam a tabela SAC, por isso que a gente não fala muito da Price, antigamente ela era mais forte, de uns tempos para cá vem ocorrendo esse movimento e deve continuar dessa forma. Mas não é ruim para o consumidor, porque a SAC é mais benéfica, é mais vantajosa e é mais barata. Com a mesma taxa de juros, você economiza pelo menos de 20 a 30% em juros na SAC em relação à Price. Agora, uma coisa que eu não recomendo para você é fazer o seu financiamento por conta. Então, se você estiver precisando de ajuda no seu financiamento, quer fazer, quer ver ali com segurança, com tranquilidade, você chama a gente aqui que a gente ajuda em todas as etapas ali, desde o início do processo até a emissão do seu contrato, a parte de registro no cartório de imóveis, que inclusive é um negócio bem chato, a gente de vez em quando tem um outro caso bem enrolado, difícil, que cartório, você já viu no Brasil como é que é, né? Mas a gente tenta fazer o máximo para que você tenha o mínimo possível de dor de cabeça, tá? Não é garantido que você não vai ter nenhuma, porque principalmente essa parte de cartório é meio chatinha, mas a gente está aqui para te ajudar no que for preciso. Então, nosso trabalho começa nas simulações do financiamento,
que inclusive você pode fazer por conta própria do nosso aplicativo aqui, que tá o link aqui na descrição do vídeo. Você entra lá, faz a simulação, já vai vir em comparativo para você de Caixa, Itaú, Santander, Bradesco e Banco Inter, no prazo máximo 360 e 240 meses, para você comparar como que fica a melhor prestação, onde você vai economizar mais, que banco fica melhor para o seu caso. Então aí tá aí bem detalhado. Fora isso, vem um material fantástico de explicação de tudo que você precisa saber do financiamento imobiliário de graça. Faz lá, você vai ver que é bem legal e não tem compromisso nenhum, tá? Depois eu tenho certeza que se você quiser fazer o seu financiamento, você vai chamar a gente, que aí você vai ver todo esse trabalho que a gente oferece sem custo nenhum. Você não tem trabalho nenhum, não gasta nada e seu financiamento fica no mesmo valor, mesma taxa de juros, mesmas condições do que você estivesse fazendo direto na sua agência. Então a gente está aqui para te ajudar, te remunerar direto pelos bancos, não entra nem um centavo no seu financiamento. Então é só chamar a gente aqui no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, nos comentários também, ou lá pelo nosso site www.csmassessoria.com.br. Vai ser um prazer bater um papo com você, te entender o teu momento, né? E ver o que a gente consegue fazer para te ajudar, buscando a melhor taxa de juros e garantindo para você que toda vez aí, depois que você contratar, que tiver possibilidade da gente trabalhar no teu financiamento para reduzir a taxa, você vai ser bem atendido, você vai ser bem orientado e com certeza você vai estar sempre pagando o mínimo possível de juros. Se curtiu o vídeo, deixa o joinha pra gente aqui. Muito em breve a gente tem umas surpresas bem legais para vocês aqui. Já estamos tendo lives mensais de tira dúvida, de bate-papo, onde eu converso ali para responder as dúvidas mais frequentes, para saber como é que tá o processo. E se que precisar também, tiver qualquer dúvida pontual, pode deixar nos comentários aqui que eu faço questão de responder um a um. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.